Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar a fundo para entender por que uma aplicação foliar, que deveria nutrir, às vezes acaba queimando a lavoura. E o mais importante, claro, é saber como evitar que isso aconteça. Sabe aquela cena? A pulverização é feita e dias depois as folhas aparecem com aquele aspecto de queimado. Mas olha, isso não é uma simples reação química não, hein? É uma interação bem complexa entre vários fatores e é isso que a gente vai desvendar agora. E a resposta para essa pergunta está no que a gente chama de triângulo da fitotoxicidade. É uma combinação de 3 pontos-chave. Pensa assim, o gatilho para o dano é a combinação desses 3 elementos: a concentração dos produtos na cauda, as condições do clima no momento exato da aplicação e o tipo de formulação daquela mistura. Quando esses 3 se encontram da forma errada, o risco aparece. Basicamente, o que acontece ali na superfície da folha, com a gota da pulverização, não fica só por ali. Rapidamente, isso vira um problema para as células da planta, causando um estresse fisiológico que a gente enxerga como queima. Agora, vamos colocar uma lente de aumento nisso tudo. Vamos ver no nível microscópico como é que uma gota, que parece tão inofensiva, pode acabar causando um belo estrago. Esse processo é conhecido como efeito sal, e ele acontece em etapas bem claras. Primeiro, a gota pousa na folha. Ok. Aí, com o calor e o vento, a água daquela gota evapora muito rápido. O que sobra ali em cima da folha? Os sais, os nutrientes, só que agora numa concentração altíssima. Essa salinidade toda na superfície cria o que a gente chama de estresse osmótico. É como se esse sal todo literalmente roubasse a água de dentro das células da folha, desidratando o tecido. O resultado? As células colapsam, morrem e aí aparece a queima. Então, aqui está o ponto crucial. O dano é quase sempre um efeito local, ali na superfície. Não é que a planta absorveu algo tóxico que circulou por ela inteira, não. É um problema de excesso de sal concentrado num ponto específico. E olha, não são só os sais. O uso de certos adjuvantes, tipo óleos e penetrantes, tem que ser visto com atenção. Por um lado, eles ajudam os nutrientes a entrarem na folha, mas, por outro, eles podem desorganizar as barreiras de proteção da planta, como a cutícula, e aí o risco de dano aumenta bastante. Beleza, agora que a gente já entendeu o mecanismo, vamos identificar exatamente quais são aquelas situações de campo em que o sinal de alerta para a fitotoxicidade tem que acender. Existem vários fatores que pioram muito a situação. As folhas jovens, por exemplo, são bem mais sensíveis. A pele delas, a cutícula, ainda é fininha, menos resistente. Junta isso com um dia quente, de umidade baixa, e a evaporação da gota dispara. Se a cauda ainda tiver doses altas de sais ou for uma mistura mais, digamos, agressiva, pronto, o cenário para o estresse está montado. Fica de olho nesse número: temperaturas acima de 30 graus Celsius. Especialmente quando combinadas com baixa umidade do ar, cria um cenário clássico perfeito para a evaporação super rápida da gota e, consequentemente, para a queima das folhas. Entender os riscos é a primeira parte, claro. Mas o mais importante mesmo é saber o que fazer na prática, no campo, para evitar esse tipo de problema de forma eficiente. E aqui vai a dica de ouro. Antes de sair aplicando uma mistura nova em tudo, faça um teste. Um teste numa área pequena é a medida de segurança mais importante que existe. Assim, dá para observar se aparece alguma injúria mais rápida em até 72 horas e depois reavaliar em uma semana para ver se tem algum efeito mais tardio. Além do teste, outras práticas são fundamentais. Ajustar o volume da cauda para não escorrer, manter o equipamento sempre bem calibrado, escolher os horários mais frescos do dia, de manhãzinha ou no fim da tarde, e, claro, respeitar o intervalo entre as aplicações para não estressar a planta. Tudo isso faz uma diferença enorme. Para fechar, vamos a um guia rápido. Uma forma de traduzir todo esse conhecimento em decisões ágeis, ali no calor do momento, no dia a dia do campo. Esse guia ajuda a gente a reagir nos cenários mais comuns. Por exemplo, vai aplicar um micronutriente mais salino num dia quente, a ação é reduzir a dose e esperar um clima melhor. Vai usar uma mistura com óleo em brotações novas? O teste prévio é lei. A lógica é sempre essa: buscar o equilíbrio entre a necessidade do tratamento e a total segurança da cultura. No fim das contas, o manejo das aplicações foliares é isso, um ato de equilíbrio constante. A grande lição é que, ao entender esses princípios, as decisões no campo se tornam muito mais informadas e seguras. E a pergunta que fica para a gente pensar é exatamente essa: como podemos, em cada aplicação, encontrar aquele ponto perfeito entre a máxima eficiência da nutrição e a total segurança da lavoura?